E a eleição aqui em Alagoas, na sua última semana, na reta final, enfim, entrou no modo baixaria. E algo me diz que tem a ver com os dados das pesquisas eleitorais. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravei esse vídeo na tarde de segunda-feira, 26 de setembro, e a campanha eleitoral aqui em Alagoas, já no final da semana passada, da semana anterior, entrou no modo baixaria. A candidatura do senador Rodrigo Cunha explorou um problema familiar do governador e candidato à reeleição, Paulo Dantas, um problema familiar que ele tem com o próprio pai, o Luiz Dantas. E eu não vou entrar no mérito da questão aqui, até porque há muita coisa por trás sendo dita em bastidores e de público sobre as motivações que fizeram o ex-deputado estadual Luiz Dantas atacar o filho Paulo. Mas isso mostra o modo baixaria começou, como a gente fala aqui em Alagoas, comer no centro nas eleições deste ano. E para mim, isso tem a ver com os dados das pesquisas eleitorais. Por exemplo, nesta segunda-feira, onde eu gravo esse vídeo, saiu a primeira pesquisa da leva da semana, que vão ter muitas pesquisas aqui em Alagoas, de intenção de voto para governador. E o Paulo Dantas subiu mais 2 pontos percentuais na pesquisa do IBRAP, divulgada hoje, cujo os dados da pesquisa estão na descrição do vídeo, subiu de 36% para 38% das intenções de voto. O Rodrigo Cunha, que estava com 20% na pesquisa anterior, subiu para 24%, e o Fernando Collor, que tinha 17%, caiu para 13%, e o Rui se manteve com 9%. Mas, para além disso, isso primeiro mostra que as pesquisas têm mostrado que as intenções de voto em Paulo Dantas são intenções de voto consolidadas. Ele cresce paulatinamente, mas cresce nas pesquisas, assim como o Rodrigo Cunha já caiu e voltou a crescer. E esse crescimento do Cunha tem muito a ver com a ausência de Bolsonaro na campanha do Fernando Collor. Como eu comentei aqui nesse vídeo, Collor ama Bolsonaro, mas Bolsonaro prefere o Arthur Lira. E Arthur Lira é o padrinho político da candidatura do Rodrigo Cunha, governador aqui em Alagoas. Mas, para além disso, a última pesquisa IPEC que foi divulgada aqui em Alagoas, que eu também comentei nesse vídeo aqui do card, mostra que Paulo Dantas, o governo Paulo Dantas, ou o governo Renan Filho, que muita gente atribui a avaliação que esse governo tem, na verdade é o governo Renan Filho, a continuidade, tem 47% de bom e ótimo. Desde a primeira eleição presidencial para cá, nenhum governo deixou de ser reeleito, nenhum governador, ou eleger seu sucessor, com um índice de aprovação de bom e ótimo nesse patamar que o atual governo tem. Segundo o IPEC, 47% de bom e ótimo. Na verdade, o corte de bom e ótimo é de 36%. Só 3 casos tiveram abaixo disso, mas abaixo disso eu estou falando de 35%, 33%, 34% de bom e ótimo, conseguiram se eleger nesses anos todos. Esses dados estão no livro A Mão e a Luva, O que elege um presidente. Que os critérios para a eleição presidencial são basicamente os mesmos para a eleição do governador. Isso explica, por exemplo, a subida de Jerônimo na Bahia, a subida de Eumano no Ceará. São governos estaduais muito bem avaliados, então que tendem a eleger seu sucessor. Esse dado, essa eleição de sucessão, ela é muito mais forte, é muito confortável, digamos assim, quando é o próprio governador indo para a reeleição, mas quando ele indica um sucessor também, quando o governo é bem avaliado, ele elege o seu sucessor. Quem que pese Paulo Dantas ser o atual governador de Alagoas, ele foi eleito numa eleição indireta, quando o Renan Filho deixou o governo do estado em 2 de abril e estava sem vice. Então você pode botar na conta aí, se você quiser, que o Paulo Dantas é a sucessão do Renan Filho. E aí nós estamos falando de um governo, repito, com 47% de bom e ótimo. Há outras nuances que envolvem a eleição, principalmente num estado pequeno como Alagoas. É verdade,
Mas esses índices apontam que a probabilidade é muito grande de que Paulo Dantas seja eleito agora em outubro. Se não no primeiro turno, o que a probabilidade aponta uma dificuldade grande, apesar de não ser impossível, em 30 de outubro ele deve ser eleito, mantendo esse bom índice de aprovação na avaliação de governo. A gente vai ter outro IPEC, inclusive, essa semana, nós vamos ter Paraná Pesquisa, nós vamos ter outra pesquisa do IBRAP, nós vamos ter uma pesquisa da UFAL, da Fundep, da Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, que aí esse seria um instituto inconteste, ninguém pode dizer nada desse instituto, porque a UFAL não precisa de ninguém, a UFAL não tem vínculo político com ninguém, e aí tem dados, inclusive números muito parecidos com a do IBRAP, e vai sair agora também essa semana, enfim. E é por isso que eu acho que essa baixada de nível é por conta das pesquisas. Mesmo com o Rodrigo Cunha crescendo pela ausência de Bolsonaro na campanha de Collor, ou seja, o eleitor bolsonarista sente falta do capitão na campanha do Collor, vota no que pode derrotar o candidato de Lula. Mais ou menos um voto útil em Rodrigo Cunha. Mas os votos de Paulo Dantas, eles são bastante consolidados e em crescimento. Pode estar no ritmo que a campanha dele esperava, o que muita gente acha que deveria, mas em crescimento. As pesquisas vêm apontando um crescimento nas intenções de voto de Paulo Dantas. E agora, aí vem esse ataque abaixo da linha da cintura. Vamos ser francos, vamos ser sinceros também, que infelizmente, pelo menos aqui em Alagoas, as campanhas têm por hábito o seu jogo mais nas sombras, digamos assim. Mas explorar um caso de problema familiar é golpear muito abaixo da cintura. Inclusive, uma pesquisa no Google você acha aí situações de problemas familiares com o Rodrigo Cunha também. Não é raro, eu não vou botar print de tela, eu não vou nem citar o que é, até porque eu nem sei se já se resolveu, mas até pouco tempo atrás havia situações assim. As questões internas das famílias, de relação marido e mulher, pai e filho, com irmãos, esse tipo de coisa não deve ser explorado numa campanha eleitoral. Isso é baixar demais o nível do debate político. Uma coisa é você criticar o candidato, se é governo, criticar o governo. Até aí tudo bem. Mesmo que por muitas vezes as críticas sejam injustas, infundadas, sejam até frutos de até inverdades, assim, você pega um aspecto da realidade e transforma em outra coisa. Até aí, vá lá. Mas você explorar problemas familiares, de relações familiares, isso é muito abaixo da cintura. E não estou dizendo que os outros não farão daqui para frente, enfim, a gente tem a semana inteira ainda, ou sequer não estejam fazendo. As candidaturas, na verdade, elas também são um instrumento de educação política, de debate político, do fazer política, de como disputar uma eleição. E quando você parte assim para esse tipo de vale tudo, é muito feio. De novo, eu não vou entrar no mérito do que foi dito, tampouco vou ficar aqui apontando situações de problema familiar de outros candidatos. Né? Não cabe isso. Eu estou criticando, não vou fazer. Né? Mas eu citei aqui que tem, basta pesquisar no Google, que se encontra sem grandes dificuldades, diga-se de passagem. E isso é sim resultado das pesquisas eleitorais. As próximas que virão durante a semana devem dar números muito parecidos com essa do IBRAP que saiu hoje, que na sua divulgação foi ressaltado que foi antes da divulgação, que a coleta dos dados se deu antes da divulgação do vídeo do pai do governador. Tudo bem. Vamos ver se eu estou certo ou se estou errado. Os próximos números devem dar, pelo menos dos institutos mais sérios aqui do estado, né, que tem mais capilaridade de pesquisa eleitoral aqui em Alagoas, devem dar números parecidos com esse do IBRAP que saiu na segunda-feira. Pode dar um pouquinho a menos para um pouquinho a mais para outro, mas tudo muito parecido nas intenções de voto. Primeiro porque
esse tipo de coisa tem um impacto muito menor do que se acha que tem. O eleitor, como eu já falei, o eleitor médio, ele é pragmático. Se eu acho que um governo é bom, eu mantenho ele. Se eu acho que um governo é ruim, eu troco ele. Simples assim. As motivações que fazem eu achar um governo bom ou ruim, aí a gente tem uma série de nuances. Essencialmente para governos estaduais, saúde, educação, segurança. Eu já cansei de falar isso aqui, né? E goste-se ou não, o governo Renan Filho atuou razoavelmente bem nessas áreas. E aí, que também não estou dizendo que foi um governo perfeito nessas áreas. Mas atuou razoavelmente bem. Tanto é os índices de aprovação de governo. E aí você pode espernear o quanto quiser contra fatos no argumento. A população alagoana, o eleitorado alagoano, avalia o governo Renan Filho / Paulo Dantas como bom e ótimo em 47%. Se você puxar o regular, a aprovação, digamos assim, ela passa dos 50%. Então, a probabilidade maior é que Paulo Dantas seja eleito governador em outubro. Se não no dia 2, no dia 30. O problema é que quando falta a capacidade argumentativa, não consegue mais dar resultados eleitorais, parte-se para a baixaria, para os golpes abaixo da linha da cintura. E isso é uma pena, porque isso deseduca a população, os eleitores, pelo menos aqueles que acompanham a política propriamente dita, a campanha, os partidos, o que os políticos fazem, deseduca essa parcela da população que acompanha esse métier. Uma pena. No limite, perdemos todos. Mas esses ataques da baixaria são sim fruto das pesquisas. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Assim você ajuda a fortalecer a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar de tudo que eu acabei de falar. É só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Quando eu falo da mãe do povo, é de qualquer povo. Um grande abraço.